Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa live. Hoje a nossa convidada especial, como todas meninas são especiais, é a Carol, a Bárbara Carol. É uma menina do grupo também, por nós mesmas. É, também uma paciente oncológica. Ela vai estar contando um pouco da história dela para nós. Vai ser muito edificante, uma história de vida assim bem interessante para muitas pessoas, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Conto com a presença de todos vocês aqui esta noite. Se vocês puderem compartilhar as nossas lives, a gente já está fazendo esse trabalho, iniciando o nosso Outubro Rosa, que é um mês muito especial, muito gratificante para todas nós que somos pacientes oncológicas, né? E que vocês possam estar compartilhando, né, com cada pessoa, ouvindo os depoimentos, a história de cada mulher, porque cada mulher que passa pelo processo do câncer são mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas. Eu já vou estar chamando a nossa participante, a nossa convidada de hoje, a Carol, para já estar iniciando, para a gente não perder tempo. Ana, deixa eu ver se a Carol já me viu. Olá, Carol! Oi, Clau, boa noite. Oi, oi, está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Estou aqui falando, né, que nós já iniciamos o nosso trabalho do Outubro Rosa, né? O mês de Outubro Rosa é um mês bem especial para todas nós, para todas as mulheres, não somente as mulheres com câncer, mas para toda a mulher, na verdade, né, Sim, Carol? Então a gente sim, já iniciamos esse trabalho agora no mês de agosto, convidando toda mulher que esteja passando pelo processo de câncer está convidada a fazer uma live comigo, né? Eu deixo aberto para você, para todas, né? Que queira contar a sua história para nós, né? De coragem, mulheres guerreiras, né? Que passa por são tantas histórias coisas incríveis mesmo. incríveis, né? São assim histórias assim surpreendentes de superação, na verdade, né? É, Desde é. já, eu vou passar para você contar da sua história, que eu sei que vai ser uma live bem bacana, você tem muito para compartilhar conosco. Eu já passo para você e seja bem-vinda, viu? Te agradeço pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço, Clau. Muito importante esse trabalho que você faz e obrigada por essa oportunidade de eu contar um pouquinho da minha história, minha experiência e do trabalho que eu também venho desenvolvendo, né? É isso mesmo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Carolina, gosto de ser chamada como Carol, eu tenho 42 anos, sou casada, tenho dois filhos e estou nesse universo oncológico desde os meus 19 anos, foi quando eu descobri o meu primeiro diagnóstico. Numa época em que era muito difícil se ouvir falar em cura, né? As pessoas realmente muitas pessoas vinham a óbito, e foi bem difícil, mas superei uma vez, depois aconteceu de novo e de novo, então eu falo que eu estou virando uma especialista, né, em superação. Não por minha escolha, né, mas estou aqui para mostrar, né, que é possível, sim, a gente superar e falar um pouquinho mais sobre essa doença, sobre o câncer com um pouco mais de leveza, um pouco mais de esperança, né? Ainda mais nos dias de hoje. E, bom, tudo começou, quando eu tinha 19 anos, eu descobri, a primeira vez foi um linfoma que eu tive, no pescoço, e aí aquele baque, né, era muito jovem ainda, na flor da idade, curtindo muito, e foi um pouco desesperador, né? Ainda mais imaginar que ia ficar sem os cabelos, né? Era bem imatura, então a vaidade praticamente gritava, né?
E eu lembro quando eu fiz a minha biópsia e quando saiu o diagnóstico, o médico falou que eu tinha 10% de chance de sobreviver, mas ele falou isso sorrindo, assim, entusiasmado, e eu não entendi nada. Eu falei, poxa, ele não sabe fazer conta, né? Porque 10% é pouco, né? Mas na Sim, muito. verdade a gente só precisa de uma chance, de 1% já bastava, né? E aí eu fiz quimioterapia, fiz a radioterapia. Eu lembro que eu fiz 16 químios. Até a oitava quimioterapia, os meus cabelos não tinham caído. Eu lembro que a minha médica, ela orientou a minha mãe para comprar uma peruca, alguma coisa assim, e eu falei, de jeito nenhum, não quero usar nada disso. Vou usar boné, vou usar turbante. Naquela época, as próteses capilares não eram a tecnologia que tem hoje, né? Então eu tinha muito medo da minha peruca cair e eu passar, pagar mico, entendeu? Então eu preferi Sim, usar os perfeito. bonezinhos. Tive muito apoio dos meus amigos. Eu só não saía para balada quando eu realmente não estava bem. Fora esses dias, eu estava sempre saindo, me divertindo, né? Porque eu não sabia o dia de amanhã, né? E como eu disse, eu era muito jovem, e aí eu resolvi curtir o que eu tinha para curtir. Eu falei, eu não sei o dia de amanhã, né? E uma outra coisa que me marcou foi que eu fiquei doente junto com a passagem da novela da Camila de Laços de Família. E isso me prejudicou muito, sabe, Clau? Por conta dos É, estigmas da doença. As aham, pessoas se chocavam mais ainda, né? Já não bastasse ver a minha aparência. O pessoal daqui da minha comunidade, né? Eu nasci e cresci na Vila Madalena, então a galera que ficavam muito preocupados comigo, às vezes as pessoas não sabem o que falar e acabavam falando coisas que eu ficava aborrecida ou não fazia sentido. Chegaram a falar assim, ah, você tem quanto tempo de vida? Sabe? E, tipo, poxa, eu tava ali tentando me divertir, a morte ali naquele momento não era algo que passava na minha cabeça, né? Eu pensava mesmo era em ficar bem. Embora eu já tenha tido históricos na minha família, né? As pessoas associam muito isso, né? Ou é um parente que faleceu, ou é alguém conhecido, né? Se a pessoa já vivenciou aquilo, é mais difícil, né? sim, Algumas sim. nem pronunciam a palavra, né? Ah, porque atrai, né? E eu tava ali tentando ficar bem, viver o que eu podia viver enquanto dava, né? E aí eu lembro que quando eu fiz a minha oitava quimio, aí começou a cair os meus cabelinhos. Aí foi, nossa, muito triste, fiquei muito aborrecida, mas, como eu disse, eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, então, assim, eu não me sentia envergonhada, nada, eles estavam sempre do meu lado, e aí consegui passar por essa. Foi bem difícil, fiz 20 rádios, acho até que eu passei mais mal da rádio do que com a químio, que a rádio queima muito, né? E aí fiquei bem, fiquei de boa. E o tempo foi passando, eu passei daquela fase dos 5 primeiros anos, né, para se considerar curada, e já tinha virado passado, né? Embora tenha sido bem marcante, porque, como eu disse, as pessoas, né, já estavam ali me velando e não era bem aquilo, né? E aí eu descobri de novo, eu já era mãe, a Larissa tinha 4 anos, isso foi em 2012. Eu descobri um câncer na tireoide, né? Que foi um grande susto também, só que o tratamento é mais suave, né? Pelo menos. Fiz a tireoidectomia, né? Precisava tirar.
Não tem como descobrir o câncer da tireoide sem fazer a tireoidectomia, né? Não É, existe exame, ainda não existe exame que mostre sem ter que fazer essa cirurgia. Então, muitas pessoas ainda fazem essa cirurgia desnecessariamente, mas não tem como saber. E aí, quando fez a minha biópsia, outra coisa que me marcou que foi junto com o Mundial do Corinthians, né? E eu sou meu Deus. corintiana, Ai, Carol, desde não acredito que você é nascença. corintiana, Carol. A minha família Vamos inteira, ver. a família do meu esposo, todo mundo é corintiano. E Meu Deus do aí, céu. Timão Ganhou um monte de fã foi agora. campeão, foi campeão mundial e eu não pude gritar, eu tava com pontos, não podia gritar. Uhum. E o que me doeu nessa fase foi o fato de eu não poder ficar perto da minha filha, né? Porque eu fiz a iodoterapia, fiquei isolada no hospital, 4 dias sozinha. Você É bem não difícil. podia, não podia levar nada, porque tudo tinha que ser destruído, né? Parece filme de ficção, os médicos com aquelas roupas, né? Um lugar Uhum. bem assim, né, de radiação mesmo. E aí eu fiquei triste por isso, tive que ficar longe da minha filha, não podia ter contato com ninguém, mas requer muitos cuidados, mas também é um tratamento menos doloroso, é praticamente indolor mesmo, é a cirurgia e o comprimidinho, Uhum. e perde um pouco o paladar, mas não cai cabelo, Ah, que bom. mas requer muita atenção também, né? E Sim, com passei por certeza. mais essa. E depois disso, falei, beleza, vou ficar boa e acabou também, né? E como havia sido forte esse lance desses estigmas, eu não contei pra ninguém. Só as pessoas da minha família souberam que eu passei por isso. Eu não quis contar para não fazer alarde, né? E poucas pessoas que souberam já falavam, ai, voltou o seu câncer, você teve uma metástase, e não era nada disso, né? As pessoas têm pouca informação e confundem as coisas. Sim. E quando eu descobri o câncer pela terceira vez, em 2019, eu estava vendendo saúde, Cláudia. Estava muito bem em todas as áreas da minha vida. Eu Uhum. estava com a minha alimentação 100%, com acompanhamento de nutricionista. Eu fazia muita atividade física. Tava ótima, tava treinando para correr uma maratona. E Nossa, que aí, bacana. sempre a corrida eu elegi para minha vida como o meu remédio para o meu corpo e para a minha alma, né? E aí, depois de um treino, eu descobri um nódulo palpável. Eu já dividia vídeos na internet, eu já fazia umas postagens incentivando as pessoas a praticarem mais esporte, a se alimentarem bem, né? Já fazia é, inspirar as pessoas a fazerem melhores escolhas, né, para qualidade de vida e tal. E aí, para mim, foi um baque, assim, na hora. Falei, nossa, não pode ser, né? E depois que a gente tem câncer a primeira vez, qualquer tipo de nódulo já deixa a gente assim, sabe, em alerta, né? Sim, Qualquer sim, carocinho, a gente já fica preocupado. com certeza. E aí, a primeira coisa que me passou pela cabeça é ir direto na mastologista. E eu fui direto no mastologista. Eu nem fui na ginecologista, porque eu imaginei que ela ia fazer pedidos, ia fazer pedidos de exame, aí eu vou, volto, aí até ela me encaminhar para outra pessoa iam levar tempo. E quando eu fui, de cara, ela já me pediu uma biópsia. Ela foi muito rápida, sabe? Foi importantíssimo pelo meu histórico, né? Sim. Que eu já tinha tido 2 vezes. Ela falou: Ó, vou te pedir mamografia, vou te pedir alguns exames,
mas já sai daqui com um pedido de biópsia, porque se der alguma coisa errada na sua mastectomia, você já faz a biópsia, então não perdemos tempo. Com certeza. E quando eu peguei os exames, eu tinha uma coisa tão assim de negar, né, de que de novo, que eu abri, né, não façam isso, por favor, não façam isso de interpretar exame. Como eu sou macaca véia de exame, eu falei, eu vou saber interpretar, né, o que que é. E quando eu li assim, eu falei, não, não pode ser nada, né? Não é nada, não, acho que não é nada. Falei pro meu esposo que não era nada, falei pra minha cunhada, falei pra minha amiga que não era nada, mas ainda ficou assim um sentimento, sabe? E como ia demorar pra eu ir na minha médica, eu peguei e resolvi jogar na internet. E quando eu joguei na internet, aí eu vi que tinha dado ruim mesmo. E aí eu fiquei assim desolada, nem esperei ir no médico, liguei para minha médica, porque eu me trato no AC Camargo agora. Mas quando eu tinha os 19 anos a primeira vez, eu me tratei com a doutora Elza Donato, ela não é do AC, e a gente tem um carinho muito grande, né, uma pela outra, que ela cuidou de mim desde novinha, né, me conhece desde Sim. jovem, e eu tenho o telefone dela. E eu falei, doutora, me diz diz o que eu tenho, né? Passei o fax para ela, né? Fax não, digitalizar, né? Porque fax é velho, né? Eita, Digitalizei, mandei por bate e-mail. do meu tempo já não. É do Digitalizei, meu mandei para a tempo. secretária e aí ela me ligou e ela falou. Eu falei, doutora, me diz o que eu tenho. Aí ela falou, você tem um câncer de mama. Aí eu falei, como assim, doutora? Aí eu pensei, eu falei, meu, ferrou. Ferrou, como assim? Meu filho tinha 2 aninhos de idade, né? E aí ela falou, calma, agradeça ter um câncer de mama. Eu falei, como assim vou agradecer? Você é doida, doutora? Tá loucona, né? Aí ela, agradeça ser um câncer de mama, porque o câncer de mama é uma das doenças mais estudadas no mundo e é o câncer que mais tem tratamento hoje em dia, né? Na hora, assim, eu fiquei até meio brava com ela. Eu falei, vou agradecer de que jeito, né? 3 vezes. Mas hoje eu entendo que realmente é um dos tipos mais tratados, né? Que mais existe tratamento, né? Verdade. E aí eu fiquei desolada no começo, né? E coincidiu da minha filha, ela tem um amiguinho que ela estudou desde pequenininha, que a mãe dele tinha falecido de câncer de mama. E eu fiquei muito preocupada dela achar que isso pudesse vir a acontecer comigo, né? Que era uma hipótese, né? Na verdade. Então, eu busquei a levar isso como de uma forma mais leve, sabe, Cláudia? E Sim, como eu sim. já dividi a minha experiência, né, de saúde e tal na internet, isso foi em maio, em setembro eu comecei a me tratar, pedi para ela raspar o meu cabelo, né, para ela participar, né, começar a participar ali, sentir, né, o que que viria, né, Sim, sim. pela frente. E ela raspou o meu cabelo, dando risada, sabe? Já cortei logo, porque depois que meu cabelo começou a crescer, eu até curti ficar carequinha, né? Acho que meu Uhum. rosto combinou. Eu falei, então corta, que eu já vou me adaptando, as pessoas também já vão ficando mais, né, assimilando, né, do que vai vir por aí. Que as pessoas É, se chocam mais do que a gente, né? Pelo menos eu, como sim, tenho sim. essa experiência, né? É verdade. E aí, tratamento. O tipo de câncer que eu tive foi um HER2 positivo, BIRADS 3, luminal B, né, receptor de hormônio. E aí o tratamento é químio, neoadjuvante, cirurgia e mais químio. Foi discutido a questão da rádio, né? O que que acontece? Eu fiz o exame genético, né, para
apurar por que tantas vezes, né? Por que que eu sou acometida tantas vezes pela doença? E o meu genético, graças a Deus, deu negativo, né? Ou seja, a minha filha já não corre esse risco, né? O que para mim já foi uma grande vitória. Com É, certeza, né? já é um alívio. Isso me pesava muito. E então, dano negativo, eles partiram para o pressuposto de que foi a radiação que eu fui exposta a primeira vez, no meu Ah, primeiro tratamento. É, porque é muito foi o diagnóstico diferente que as você teve. máquinas Sim, do linfoma, né? Que eu fui irradiada toda essa região, parte da cabeça e o colo, né? ah, tá. E Sempre pega, existem, né? sempre pega um pouco do colo. Isso. E existem estudos, né? O Dr. Juan, que foi o primeiro médico que me atendeu lá no AC Camargo, diz que existem estudos mesmo de outros pacientes que vieram a desenvolver outros tipos de câncer depois de serem submetidos a tanta rádio, né? Poxa, eu fiz 20 rádios, era um protocolo com muita incidência de radiação, né? Era um tipo de máquina antigo. Já era previsto que eu viesse a desenvolver um outro tipo de câncer na tireoide, né? A médica que, quando me atendeu da tireoide, ela já sabia que era por causa disso, né? E aí, quando o Dr. Juan falou, olha, você pode tirar só o quadrante da mama, você não tem necessidade de tirar a mama inteira. Mas se você tirar metade, né, tirar só o quadrante, você vai ter que se submeter à radiação. Câncer, se você se submeter à rádio novamente. E eu falei, de jeito É, nenhum, se depender da minha opinião, o senhor pode tirar a mama inteira, pode tirar as duas, porque eu não quero mais ter nada, né? Foi uma sim. decisão bem difícil, mas achei que foi a decisão mais assertiva, né? É, E eu fiz 8 quimioterapias antes, foi a carboplatina, docetaxel, foi o pertuzumab e trastuzumab, a minha medicação. E eu tive uma resposta muito boa, muito boa. Na segunda químio, já o nódulo já não era mais palpável, né? ai, que bem. E Aham. depois, o que me chocou bastante nessa experiência, vou dizer para você assim, que foi, já não era a químio e a queda dos cabelos, já não era aquele bicho-papão, né? Eu já tinha passado por isso. Tive muitas fraquezas, passei muito mal, tive diversas intercorrências hospitalares, tive herpes zoster, tive muita coisa. Passei muito mal. Foram Uhum. maus tempos, sabe? Foi bem difícil, mas É eu porque a sempre ali imunidade é muito baixa positiva, também, né, Carol? A cai imunidade cai demais, bastante, né? Cai cai demais. demais. É, mas fiquei muito positiva e como eu fui superando com muita paciência, vivendo um Uhum. dia de cada vez, né? Tinha meus dias ruins, tinha, mas os dias que eu conseguia ficar de pé, olhar o sol, assim, sabe? Estar com a minha família era muito importante. Então, assim, eu não pensava no pior que podia vir, né? Foi assim que eu fui superando, né? Um dia de cada vez, com paciência e fazendo aquilo que era possível fazer e seguindo tudo direitinho, né? Cuidando da alimentação, quando dava para comer, né? Tive Verdade. praticamente todos os efeitos colaterais. E depois que passou isso e foi chegou o lance da mastectomia, eu eu falo para você, eu fiquei mal foi quando eu me vi no espelho a primeira vez depois da cirurgia, né? É uma cena assim bem impactante, né? Sim, com Que é certeza. praticamente uma mutilação, né? É É, uma mutilação, né? Aquilo me deixou assim bem.
bem abalada, né? E aí, uma coisa que me ajudou nesse momento foi a minha filha pediu para ver a cicatriz e eu falei não, Lari, para quê? Não... Mãe, mostra para mim, vai, eu quero ver. Daí eu falei, filha, não é legal. Aí ela insistiu, eu falei, tá bom. E quando eu mostrei para ela, ela começou a rir, porque Uhum. eu tinha uma tatuagem que ficava aqui assim, ficava nessa região. E com a cirurgia, a tatuagem, ela diminuiu e ficou bem onde é o bico. E ela começou a dar Foi risada por trabalho. causa daquilo. Você Então ela tirou só o quebrou o cabelo, gelo. Carol? Não, eu tirei tudo. Você tirou tudo, você Fiz, tirou tudo. fiz a Aham, mastec toda. Isso aham. foi em janeiro de 2020. E o ano passado eu fiz a profilática do lado direito, porque eu sou paciente de alto risco, né? Sim. Então eu fiz mastec total bilateral. Uhum. E aí ela quebrou o gelo, né? E aí eu pensei, pra que que eu tô tão aborrecida? Eu já sabia que ia ser assim, isso era necessário, deu tudo certo, né? Sim. Graças a Deus deu tudo certo. Não tive problema, tive uma boa cicatrização. E aí isso também saiu da minha cabeça. E nesse tempo, eu descobri que no AC Camargo estava tendo um, um apoio emocional, né? Eu procurava uma psicóloga, eu falava para minha médica, eu preciso fazer um psicólogo. E ela, mas por que você tá tão bem? Eu falei, é por isso mesmo. Porque eu não acho Sim. normal uma pessoa passar pelo que eu estou passando e estar tão bem. Eu acho que isso não é normal, né? Aí ela me indicou pro Oncosuperação, né, que é É. apoio emocional para as mulheres com câncer. E eu me apaixonei pelo trabalho que elas fazem lá, Uhum. de ajudar, né, as mulheres a ressignificarem todo esse processo e formar mulheres para ajudar outras mulheres, né? Sim. Eu pensei, é isso que eu quero fazer, né? E descobri, foi o primeiro contato que eu tive com o coach oncológico. Me apaixonei Uhum. pelo trabalho, participei como coach, depois eu fui como anjo, né, que é uma aprendiz de coach, e Ai, tudo que isso em bacana. tratamento. É, tudo isso em Uhum. tratamento. Não só eu, como as outras meninas, tinha dias que estávamos no hospital fazendo químio, tinha dia que eu fazia deitada, só ouvindo, né? Porque eu gostei demais, aquilo ajudava muito. E não deixei de fazer as aulas, mesmo malzinha, sabe? Me esforçava para estar ali. Era uma interação poderosa, assim, sabe? É uma interação bem poderosa mesmo, de mulheres se apoiando. Por isso que dividir as experiências é importante, né? Uma se apoia na outra, né? E juntas a gente se fortalece. E aí eu fui entrando nesse universo do coach, né? E depois que eu terminei, quando foi quando eu conheci a Amélia, né, no segundo Superação, a Amélia, nossa Nosso querida, anjo, né? nosso anjo, que apoiou É verdade. muito. Passei por dificuldades financeiras, porque o câncer ele não afeta só a nossa vida familiar, né? Ele afeta a nossa vida em todas as áreas. Acontece que o INSS nem sempre entende o que está ali, né? Eles me É viram verdade. curada praticamente, né? Não tinha mais vestígio do câncer no meu corpo. Então eles falaram, ok, você tá bem. Só que eu tive neuropatia, eu tive a síndrome do túnel do carpo, eu tive vários outros problemas que me impediam de exercer, né, o meu trabalho Sim. de forma produtiva, como a empresa espera, né? E me Uhum. cortaram o benefício. Me cortaram o benefício e eu passei dificuldade financeira e foi fazendo um trabalho, né, que a Amélia se propôs a me ajudar para eu dar essa guinada nessa carreira, né, É. de consultor oncológico. E aí ela me sugeriu, né, falou, você sempre faz atividade física, você gosta disso, você fala com as pessoas sobre isso,
por que não você vender algumas roupas, né, fit e tal? Foi quando eu abri a lojinha, né? Então, assim, eu acho que eu sou exemplo em vários aspectos da doença, porque mesmo tratando, eu consegui ser uma pessoa produtiva, né? Fiz o curso, né? Quis fazer o curso, me desenvolvi intelectualmente, me desenvolvi financeiramente, porque eu não podia depender de INSS, né? É muito triste, a gente deveria estar focado só na nossa saúde, né? Mas, infelizmente, no Brasil não é assim. E aí a Amélia me apresentou a Muriele Brito, né? Que hoje, se eu não me engano, ela é a maior autoridade do coaching oncológico no Brasil, né? O coaching oncológico, ele existe já em países de primeiro mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, tudo com embasamento científico. E eu fui fazer esse curso. Mesmo com poucos recursos, Muriel fez uma condição bem bacana para mim, para eu poder estar ali, porque ela viu que era importante eu estar ali, né, aprendendo para ser uma agente para ajudar outras pessoas. Infelizmente, a demanda por esse serviço, ela é muito grande, né? E eu fui aprendendo, tendo técnicas, né, tendo ferramentas de coach, né? Eu não posso me intitular coach porque eu não fiz o treinamento de coach, mas eu posso usar as ferramentas na minha consultoria. Como a Muriele mesmo diz, ela diz que eu sou mais autoridade do que ela, né? Porque ela nunca teve câncer, né? E eu já tive 3 vezes, então assim, eu posso falar com autoridade sobre esse assunto, posso usar as ferramentas para ajudar as pessoas. Estou fazendo um atendimento voluntário e estou conseguindo assim desenvolver, fico muito feliz de ajudar, né? E com esse trabalho, finalizando o Oncosuperação, né? Antes de eu me desligar, né, do Oncosuperação, eu já estava bem com essa parte do tratamento e eu me vi assim numa fase em que meu cabelinho já estava crescendo e vi a necessidade de, de tirar umas fotos minha, né? Foi quando eu reencontrei a minha amiga Samantha Nicolau, que é uma fotógrafa incrível, só de corpos femininos. Aí eu sugeri para esse projeto para a gente tirar as fotos. Conheci a Cíntia e a Ana do Por Nós Mesmas nesse trabalho do Oncosuperação. E aí sugeri essas fotos. E as meninas amaram, quiseram tirar as fotos. A Rose, a Michele, a Grace, nossa anjo, né? Que faleceu, tem uns. A nossa estrela. A Grace foi uma pessoa importantíssima para eu seguir em frente e acreditar no meu potencial, sabe? E nós tiramos essas fotos, né? Eu tô com o calendário aqui também, ó. Um calendário aqui atrás. É verdade, temos o calendário, é verdade, por nós mesmos. Dos Por Nós Mesmas. E aí a gente se viu num momento em que a gente precisava, né, dar continuidade nesse trabalho, sentamos, conversamos, fizemos uma reunião, aí eu, a Cintia, a Ana Paula, demos sequência nesse trabalho, hoje tem a Tabata, né, eu não estou, assim, à frente mais do projeto, mas estou sempre ali nos bastidores, apoiando, colaborando bastante, e tem tudo para crescer e vai crescer. Aí fizemos outras fotos, as mulheres amaram, amaram. Nossa, como é empoderador, né, Clau? Você fez também? Sim, sim. Eu fiz as fotos, é algo assim muito gratificante. Te dá, você não se sente menos mulher ou mais mulher, né? Porque muitas vezes a gente, as mulheres que têm tratamento, né? Acaba se achando assim, inferiores às outras. Mas você é tão linda como todas as outras, né? Exato. E o poder de fazer as fotos é muito bacana. Quando você se olha na sua fala, nossa, eu fiz essas fotos, né? Exato. Fica linda, muito linda. Dá um ar de empoderamento mesmo para todas as mulheres que fazem. Isso. O feedback que a gente teve, assim, pelo menos
ouvindo falar que foi um divisor de águas na vida de cada uma. Isso para a gente não tem preço. O melhor do nosso trabalho, desse trabalho do Por Nós Mesmas, é isso. É conseguir fazer com que elas ressignifiquem todo esse momento e recuperem a autoestima, a autoconfiança, né? Trazer essa autoimagem, né? Se identificar novamente um mulherão. E eu brinco que toda mulher deveria fazer um ensaio desse, uma vez por mês. É muito bacana, gente. É algo assim lindo. que você fica meio assim, meio constante, mas você tira a primeira foto, aí depois você tira a segunda, aí você olha para outra que tem o mesmo problema que o seu, porque no grupo, né, tanto no Por Nós Mesmas, como em outros grupos que a gente faz parte, são todas iguais. Né? Não tem essa, eu sou mais bonita, eu sou mais linda, não. Todas são iguais. São todas mulheres passando pelo mesmo tratamento, e o câncer não tem, o meu é melhor, o meu é menor, o meu é maior, o meu, olha, o seu não é nada. Câncer é câncer, indiferente do que seja, né, Carol? A gente tem sempre que frisar isso, né? Indiferente de aonde seja, é câncer. Exato. Né? Sim. E aí tiramos essas fotos maravilhosas, o projeto foi crescendo, eu fui me aprimorando, né, buscando conhecimento. Eu tive também o apoio da minha amiga, acho que ela até entrou aqui, a Lu, que enxergou um potencial em mim. Eu fui fazer um curso de oratória, né, para ser comunicadora e palestrante. Descobri que estar aqui, falar, conversar, é uma coisa minha, é muito natural, eu faço com muita espontaneidade, gravar os vídeos, né? E agradeço muito a Lu que enxergou isso, esse potencial em mim, me apoiou, pagou o curso para mim e tô seguindo, né? Já cheguei a fazer uma palestra, fiz uma palestra o ano passado para uma multinacional latino-americana, que foi muito bem vista, né? Foi online por conta da pandemia ainda, mas foi muito bem vista. A moça do departamento pessoal falou que as pessoas não costumam ligar a câmera. E praticamente todas as pessoas ligaram. Acho que teve 2 ou 3 pessoas, 37 pessoas online, e só 3 não ligaram a câmera para mim. Diz que praticamente todos. Tive pergunta, tive interação. E tô aí me desenvolvendo, porque eu acho que esse trabalho, ele é importantíssimo, né? Ainda mais na época de hoje, que a gente tem muito tratamento, as pessoas precisam saber que existe tratamento. Que você ter uma metástase não significa que você vai morrer assim de um dia para o outro, né? Claro que existe casos e casos, né? Por isso é importantíssimo a prevenção, o acompanhamento, mas a gente tem novas tecnologias para diagnóstico, né? É preciso se cuidar, né? Muita coisa está nas nossas mãos também. E o trabalho do coach, vou falar mais ou menos como ele funciona, né? Na verdade, a consultoria. A consultoria, baseada também nas ferramentinhas do coach, é assim, quando você tem um diagnóstico, é como se você estivesse dirigindo um carro e você, de repente, você perde totalmente o controle. Que é você perder o controle da sua vida, né? Você não sabe o que faz, as coisas não dependem de você, você fica perdido, cheio de incertezas. Então, esse trabalho, ele busca, dentro do que é possível fazer, te ajudar a retomar um controle, né? E como seria isso? Conversando, fazendo a pessoa pensar não em hipóteses, mas no que você tem, né? Eu tô sentindo que as coisas não vão bem, tá? Mas o que diz o seu exame? Então não vai no seu sentimento, você pode sentir bastante coisas, mas o que é real e o que não é, né? Você tá fazendo o seu tratamento corretamente? Você tá se alimentando corretamente? E uma coisa que eu vou falar também, quando eu passei pelo tratamento da químio,
o meu corpo ele aguentou muito o baque porque eu estava muito saudável, Cláudia. Então, Aham. assim, a importância da gente cuidar da nossa saúde. Se acontece um caso de alguma doença, que seja outra doença, né? Não precisa ser Sim, necessariamente o sim, câncer. Se você descobre um diagnóstico e o seu corpo está saudável, o seu corpo vai responder melhor a um tratamento, né? com certeza. E, e o controle da nossa mente, né? De não se entregar. Você pode viver aquele no primeiro instante, você tem um luto mesmo, né? É um É luto. verdade. Tem uma moça que eu estou atendendo agora, voluntariamente, né? Eu estou pegando experiência, primeiro eu quero pegar a experiência fazendo os trabalhos voluntários, para um dia começar a atender, né, profissionalmente mesmo. E quando ela descobriu esse diagnóstico, ela ficou arrasadíssima, sabe? Sem esperança. Aham. E é isso que a gente precisa passar, que você não precisa já de cara se entregar, não tem jeito. Não, não é assim que funciona, né? É um dia de cada vez. Como você está hoje? Vamos pensar no amanhã. Se vive o seu luto hoje, né? Você tem o direito de chorar mais um dia, dois, três, mas não uma É. semana, né? Você tem que reagir, né? Porque se você não tiver bem emocionalmente, equilibrado, o seu organismo não vai responder bem, né? Sim, E aí eu tenho feito esse trabalho e eu acho que já está tendo alguns resultados mais positivos, sabe? E eu estou aham. gostando muito. E dentro também do Por Nós Mesmas, né? Você também está participando, a gente tem o Sim, nosso grupo de atividade física, né? verdade. Vou, vou contar para o pessoal aqui. Dia 25 de Sim, setembro vai ter aquela corrida famosa do isso. contra o câncer de mama, né? Que tem aquele símbolo que vem, que a Avon até acho que vende, olha, fazendo propaganda, que vende a camiseta com um As alvo. camisetas, isso. E aí nós combinamos de participar dessa corrida e caminhada contra o câncer de mama. E a gente tem um convidado também muito especial, que é o professor Jonas. O professor Jonas era o esposo da Grace, a Grace é nossa amiga que faleceu, depois de muita luta contra o câncer, né? Infelizmente, as coisas não deram muito certo para ela. Acontece, ainda acontece, né? Porque cada organismo é um organismo, existem medicações, existe o tratamento, mas cada organismo é diferente. E a Graça Aham. sempre lutou muito, ela sempre foi muito positiva, ela sempre amou viver, e mesmo com metástase, ela fazia questão de participar de tudo, ela não se entregava. E aí, numa conversa que eu tive com a Graça um dia, e ela me dando força para seguir com o projeto por nós mesmas e tudo, ela falou, Carol, a gente pode organizar um dia de fazer um evento ao ar livre, né? Meu esposo, ele é educador físico, personal, ele pode dar uma atividade para a gente. E aí, quando eu vi a corrida contra o câncer de mama, imediatamente eu pensei nele, né? E fiz o convite para ele. Jonas, você quer participar, né? Eu tive essa conversa com a Grace, né? Gostaria muito que você pudesse, se você tiver a vontade de participar, de estiver à frente com a gente. E ele, graças a Deus, topou. Tem sido muito bacana a gente dividir, né? Eu incentivo as meninas a fazerem as Sim, caminhadas, a fazerem isso é muito bom. corrida. Eu tenho me forçado a fazer bastante atividade agora, né? Porque eu estive mal, sabe, Cláudia? Eu achei que eu ia ter que desistir, porque eu tive. Eu já achei que já estava 100%, né? Eu falo que eu tô quase ótima. Eu tive um probleminha na coluna, porque você sabe, né? Agora, a minha fase do tratamento é a fase do tratamento hormonal, né? O que é o tratamento hormonal? É o bloqueio
dos hormônios, é uma menopausa induzida, para que eu não tenha a recidiva do câncer. E isso afeta muito a nossa parte óssea, fora as articulações, um monte de coisa. E aí eu tava mal, mal, mal. Aí fiz RPG, fisioterapia, muito tratamento. Agora que eu tô conseguindo me exercitar e tô muito feliz das coisas estarem dando certo, né? Graças A a Clau Deus. tem participado, também tá se esforçando para caminhar. A É. Ruth, a A Rutinha, Rutinha. Rutinha é se uma ins- graça, gente. ela se Pessoa boa. inscreveu para os 3 quilômetros. Ela já falou que já está evoluindo, já está nos 6 quilômetros. Olha que coisa Olha, que lindo. maravilhosa. Tem a Rutinha, a história Vilma, tem a Dani, tá todo mundo assim dele. focado para participar dessa corrida. Então são vários trabalhos, né? E o principal é isso, um dando apoio para outra. E estou muito satisfeita, muito feliz e satisfeita com tudo Sim, isso que vem acontecendo. é verdade. E sem contar, né, Carol, que quando a gente faz em grupo, uma ajuda a outra, né? Uma dá É, força para a outra, né? É, como é, você mesmo diz, um dia você tá meio assim, meio caidinha, mas a outra já tá um pouco mais alegre, e parece que vai contagiando, né? É que nem fosse é, uma fogueirinha, né? Ali, assim, de um negocinho, um cisquinho, depois vai pegando fogo, quando vê, tá todo mundo envolvido, já todo mundo é, participando, todo mundo interagindo, né? verdade. E a gente não precisa viver a doença, viver o câncer, mas viver a vida, né? É É, normal, né? Viver uma vida assim, normal, né? Viver a vida, né? Na verdade, assim, esperando um dia melhor. Você não pode achar que hoje está ruim, amanhã vai estar ruim. Não. Se hoje teve dificuldade, pensa que amanhã pensar coisas boas, porque a gente atrai coisas boas, né? Então, assim, se hoje sim, teve uma dificuldade, hoje você teve dor, pensa que amanhã você vai acordar melhor, né? Com mais com disposição, certeza. com mais vontade de viver, porque a gente precisa É, viver, né? sim, Acreditar, né? Como você mesmo falou, né? Hoje em dia, o câncer, ele tem muito tratamento, tem muita medicação, tem muita coisa, né? Muitas vezes acontece, mas a estigma, assim, é muito prolongado mais a vida da pessoa que tem um câncer, né? é, Você tem vida, você tem qualidade de vida, você tem um prognóstico um pouco mais longo, né? Não era que nem antigamente. Você falando isso, que teve o câncer com 19 anos. Isso há 20 anos atrás. É a primeira é, vez que você teve câncer, né? Você imagina exato, como mudou? Você é uma prova disso. Não teve uma é, evolução de quando você teve o primeiro e agora, pro agora, não teve uma evolução muito grande em tudo. sim, com Você sentiu isso, certeza. É. No não é? tratamento, eu sinto isso no tratamento, nas medicações que ajudam a diminuir os efeitos colaterais, né? Uhum. Os remédios para evitar os enjoos, né? Essas coisas. Sim, As coisas mudaram bastante, né, Clau? sim, E acontece também que a gente não pode ter aquela positividade também tóxica, né? sim, De que vai dar certo o tempo inteiro. Não, a gente tem que encarar as coisas que podem vir a acontecer. Mas você não exatamente. precisa viver em torno de uma hipótese, né? É. E como eu disse, o maior exemplo para mim é a Grace, né? Uhum. Porque as coisas não foram dando certo para ela. Ela foi passando de protocolo em protocolo e Uhum. não foi tendo resposta, né? O organismo dela não estava aceitando. E ela chegou num ponto em que ela não estava tendo mais qualidade de vida, né? Porque quando você tem um câncer metastático e o seu organismo responde bem, estaciona, você Sim, consegue viver bem. Agora, quando você não tem qualidade de vida, aí as coisas já é, ficam um pouco mais complicadas, né? Mas sim, ela sempre pensando assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o que é possível fazer, eu vou viver. E foi o que ela fez. exatamente, Viveu exatamente. até o último dia, tentando estar bem.
né? E eu gravei um vídeo há um tempo atrás. É assim, existem muitas pessoas que já estão mortas e estão andando por aí, né? Então, assim, não é Verdade, verdade? E só verdade, vão se verdade. enterrar com, sei lá, quantos anos, 80, 90. Mas já morreu, por quê? Porque não vivem a vida na plenitude dela, né? Então, eu acho que o mais importante disso, em qualquer condição, doença e tal, a gente vê tantos exemplos, né? Às vezes a pessoa já nasce com uma doença degenerativa, não tem braço, não tem perna, e fazem coisas extraordinárias, né? Eu acho que existe a diferença, né? Na minha opinião, é você ter a decisão da sua Sim, vida. sim. Você quer decidir morrer hoje, ou daqui a pouco, ou daqui a anos, né? É viver Verdade. bastante. E eu tenho um plano também, Cláudio, de começar a entrar um pouquinho na área paliativa, sabe? Uhum. Porque eu preciso também aprender outras ferramentas para lidar com isso, né? Infelizmente, no nosso meio, é algo que pode acontecer e Sim. acontecer recorrente. Eu quero até comentar, né, recentemente, eu ia começar o trabalho com uma moça que é daqui do meu bairro, a Bianca, e infelizmente ela faleceu. Tem 2 dias, eu não sabia, mas tivemos uma longa conversa, sabe? E só de você conversar, de você estar ali, você já está apoiando a pessoa, você está Sim, ouvindo, né? E muitas vezes as pessoas se afastam porque não sabem o que dizer, né, para a verdade. pessoa. E às vezes você não precisa dizer nada, às vezes só de você ouvir, você já está ajudando, né? Com certeza, com certeza. Acho que é isso, né? Acho que eu falei aí bastante. Não sei se você tem alguma pergunta. Aqui Acho tem que uma por pergunta enquanto é aqui, isso. ó. Eu só não sei de quem é. Acho que é uma amiga sua. É muito interessante saber disso, Carol, que é o câncer mais estudado e mais tratado com, consequentemente, maior chance de cura, né, amiga? Acho que é a sua amiga que está falando isso, uma É, amiga sua. é a Karen, exatamente. Assim, a gente precisa estar num passo à frente. Muitas vezes, se você descobre antes, nem a cirurgia você precisa fazer. Às vezes você não, aliás, nem a químio você precisa fazer. Às vezes só uma cirurgia você consegue tirar esse câncer, né? Sim, Depende muito. Então, se você está um passo à frente, cada tratamento vai ser diferente. Quando é os casos mais avançados, é preciso cirurgia, é preciso quimioterapia, às vezes muitas quimioterapia, radioterapia. Então, se a gente sim, puder se cuidar, né? Como eu disse, a gente consegue diminuir risco só de cuidar da aham, nossa alimentação, da nossa saúde e praticar atividade física, né? Agora, se a gente não sim, faz isso e já descobre alguma coisa, como eu disse, o seu corpo já vai estar mais saudável para responder bem, né? E tem as com certeza. variáveis. Depende da sua idade, né? Qual é o tipo? Existe o câncer que acomete muitas mulheres jovens, que é o triplo negativo, né? Que foi o Exato. caso que eu gravei o vídeo com ela, fiz aí até a entrevista que foi a Elaine. E esse Aham, tipo de câncer, ele é muito agressivo. Então você tem que ser muito rápida, né? E é isso, e ficar bem atento, bem alerta. Se eu posso passar uma mensagem, é essa. A gente pode curtir, beber, aos finais de semana, você não precisa seguir uma vida 100% regrada o tempo inteiro, né? Mas pode deixar para fazer abrir exceções, né? Aos finais de semana, sim, eventualmente, né? Digo nas questões alimentares, mas acho que um pouquinho a gente tem que ter essa responsabilidade e se cuidar, fazer acompanhamento, né? Não só para o câncer, mas para todo tipo de doença. E quero exato. lembrar e falar uma coisa que é fato. Vocês podem entrar no site do INCA. A previsão de novos diagnósticos são assustadores, né? São Exatamente. previstos
para os próximos 2 anos, mais de 615 mil novos casos da doença. Ou seja, é muita gente, né? Sim, Em breve, talvez todo mundo tenha alguém conhecido, algum amigo, algum parente que vá passar por isso, né? sim, Ninguém quer, né? Até eu, que já passei 3 vezes, eu posso estar ali novamente, né? Deus queira que não, com né? certeza. E Verdade. ter fé É, também, que Deus sim, cuida, né? com A certeza. religião, independente da qual seja, ter a fé, né? Acreditar que é possível, né? Sim, Se curar, e Deus sempre vai estar fazendo o melhor por todo mundo, sempre. todo mundo mesmo. Essa estatística que você falou, Carol, em 2019 foi quando eu tive o diagnóstico, né? E eu e meu esposo, nós fomos num seminário. E um dos médicos que estava nesse seminário, ele falou que ele deu assim, né? Daqui 3 anos você vai ouvir falar do câncer, assim como fosse 3 anos, 5 anos, né? Ele deu essa estatística, como fosse uma diabetes, uma pressão alta, uma doença Isso, crônica. E é que isso que coisa, muitas vezes né? a gente está vendo, que coisa, né? É uma coisa assim. E ele falou que a maior parte das pessoas que infelizmente, até o diagnóstico é devido à alimentação, à vida, né? A É, correria, o dia a dia, o estresse. A alimentação foi onde ele precisou mais. E é verdade, né? é, A nossa alimentação é sim, muito cheia de hormônio, tudo está industrializado, muito cheio de conservante e acaba nos prejudicando, né? Então, assim, também. É. quando a gente ouviu isso, eu falei para o meu esposo, eu falei, nossa, será? E, quer dizer, isso foi em 2019. Se você olhar o INCA, né, se você entrar na fase do INCA lá e consultar o tanto de diagnóstico por dia, você fica É, assustado. sim, É exato. imenso. E tem algumas coisas que tá nas nossas mãos, né? Então, assim, se a gente Sim, pode diminuir o risco, a gente pode diminuir. E não quer dizer 100% de que não vai acontecer nada, como mesmo você disse, existe muito o agrotóxico, né? Essas coisas sim, que podem prejudicar de qualquer forma. Mas se com for certeza, possível fazer, por que não, né? com certeza, né? Com E, certeza. e hoje em dia, né, eu quero falar também, que eu esqueci de comentar quando eu estava falando da corrida, hoje em dia Uhum. é indicado a atividade física para paciente oncológico. Lógico que depende de casos e casos, né? Verdade. Mas antigamente era repouso, repouso, repouso. Hoje em dia não. Quanto mais atividade física fazer, é melhor. Também para a questão emocional, em atividades em grupo, né? Sim, Assim, muito quando eu era jovem, né, com 19 anos, a minha médica me indicou para um grupo de apoio e tal. Eu achava aquilo a maior caretice. Olha que bobagem, né? Quando a bom. gente é imaturo, se eu soubesse que era essa riqueza, essa força, né? Nossa, tinha sido muito mais simples, né? E porque as pessoas às vezes se recluem também, né? Elas não querem Sim, dividir, elas não querem falar do seu problema. Mas olha que coisa, você põe para fora, você se expõe, você percebe que o seu problema pode ser o problema do outro, ou que o outro tem um problema muito maior do que o seu, e aí você se vê ali, tipo, olha, e eu achei que estava mal, né? E tudo isso eu descobri graças ao grupo do AC Camargo, graças ao nosso grupo, né? Achando sim, que, eu tenho um grande problema, mas quando eu descobri outros problemas, a história da Grace, por exemplo, eu falei, nossa, olha isso, né? é E, verdade, e acreditar, então, né, que falou, poxa, que as coisas podem dar certo, deu certo para ela, por que que não pode dar certo para mim, não é? verdade. Carol, nós estamos chegando no final da nossa live. Queria que Ah, que você pena, tava tão passa gostoso. rápido, né? É, Deixar algo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Algo assim de uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, de coragem, né? Principalmente para as mulheres que hoje tiveram o diagnóstico, né, de um câncer, indiferente como seja o câncer, né? Um homem, uma mulher que hoje teve o seu diagnóstico, deixa uma mensagem para essas pessoas que são muito deixa. importantes. Eu quero Você que, agradecer. infelizmente, né?
Você já teve várias passagens, né? Foi reincidente por 3 vezes. Eu creio que você Sim, está, né? Você já sabe o que é isso, né? sei. Eu quero agradecer a participação de todos, e a mensagem que eu deixo é assim, a gente pode tentar ressignificar as nossas dores, né? Se a gente tiver um olhar diferente para tudo aquilo que nos faz mal, ele pode ser um fortalecedor, né? A minha história é uma história de transformação. A Murielle Brito uma vez disse que trabalhar no universo oncológico não é uma escolha, é um chamado. E olha só, eu precisei ser chamada 3 vezes, né? E quando eu aceitei isso, né? O que o universo quis me dizer, né? Uma vida com mais propósito, né? Para estar aqui fortalecida. Poxa, muitas pessoas não têm a mesma chance que eu, mas se eu tenho essa chance, o que eu vou fazer, né? Eu vou retribuir isso, né? Ajudando outras pessoas. E que vocês se cuidem, que vocês façam melhores escolhas para a vida de vocês. A alimentação, atividade física, fundamental. Façam exames periódicos, né? E se você, infelizmente, já não deu tempo de se prevenir e começou um tratamento, está fazendo um tratamento, seja de qual doença que for, tenta ressignificar isso, né? Reage, não se entrega, positividade e é isso. Agradeço Verdade. muito. E se alguém precisar, pode contar com o meu apoio, com o meu trabalho. Fico muito feliz em ajudar. Faz muito bem para mim poder fazer bem. Dividir minha Verdade. história e que vocês consigam superar toda a dificuldade, né, pensando dessa forma. É isso. Verdade. Gente, desde já quero agradecer a Carol. Muito obrigada por participar comigo Obrigada, nessa live. Cláudia. Foi um Agradeço a prazer. todos que estiveram conosco, a todos que irão assistir a nossa live, né? Que vai ficar gravado. Agradeço a Deus por essa oportunidade, primeiramente, né? E Amém. assim, Isso. um beijo no coração de todo mundo. Um agradecimento, né, por nós mesmos, o grupo da Cíntia, Passarela da Vida, Tribo do Bem, o meu grupo, Cláudio, né, Amigas do Peito. Quem quiser fazer parte, é só entrar lá no Instagram e me chamar no direct. Gente, eu agradeço a todos. Carol, um beijo para Obrigada. você e uma boa Beijo noite a enorme. todos vocês, gente, que estiveram conosco aqui. Beijo. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.